Olá, graça e paz, tudo bom com você? Estamos aqui para mais uma aula, e essa aula hoje vai tratar a respeito do culto religioso e do dia do Senhor. Ela está baseada no capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster, o culto religioso e o dia do Senhor. A Confissão de Fé de Westminster inicia este capítulo 21 tratando do objeto do culto, ou seja, quem deve ser cultuado, quem deve receber o nosso culto. E afirma que a Trindade Santa é o objeto do culto, ou seja, devemos adorar, prestar culto, a culto religioso a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sendo assim, o culto religioso de forma alguma pode ser oferecido aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura. A Igreja Católica Romana cultua as imagens dos santos, mas para fugir da acusação de idolatria por causa de tais práticas, ela faz distinção entre três palavras, as palavras latria, dulia e hiperdulia. São três palavras latinas, derivadas do latim, e a palavra latria significa culto, né, que é o culto religioso mais elevado e que é devido unicamente a Deus. Então a Igreja Católica Romana diz, não, latria, que é culto, nós só prestamos a Deus, nós não oferecemos latria aos santos e nem aos anjos e nem a ninguém mais, só a Deus. Aí ela usa também a palavra dulia. A palavra dulia é um culto religioso inferior, que é devido aos santos e a anjos. Então ela diz assim, veja que aos santos e a anjos nós prestamos dulia, um serviço. Latria, nós só prestamos a Deus. E uma outra palavra que ela quer distinguir é a palavra hiperdulia. Essa palavra ela é dirigida à Virgem Maria como sendo a rainha dos santos e dos anjos, a rainha dos céus, merece uma deferência, merece um trato diferenciado em relação aos santos e aos anjos. Então a Igreja Católica usa essas três palavras, latria, dulia e hiperdulia. Latria, segundo ela, é culto, latria a gente oferece só a Deus, ela diz, a Igreja Católica diz. Dulia, a gente é um serviço prestado aos santos e aos anjos, e hiperdulia é uma reverência prestada a Maria. Então a gente não adora imagens, a gente não adora os santos e não adora os anjos. Bom, isso pode até ser verdade na teoria, mas na prática isso não é verdade, pois na prática a Igreja Católica Romana é culpada sim de cultuar santos, de adorar imagens de santos. O católico romano se ajoelha diante de uma imagem de um santo, faz oração àquela imagem, louva aquela imagem, confia naquela imagem. Se isso não é culto, eu não sei mais o que é, né? Então a Igreja Católica Romana quer arranjar essa desculpa para dizer que não cultua as imagens, mas de fato na prática a Igreja Católica Romana cultua as imagens. Ela é acusada de idolatria sim. O culto às imagens, o culto a Deus, a Cristo ou aos santos por meio de imagens é proibido no segundo mandamento. O segundo mandamento não admite a confecção de imagens com o fim religioso. A gente pode ter imagem com o fim de enfeitar a nossa casa, de enfeitar um escritório, de enfeitar um consultório, mas a gente não pode ter imagem com fim religioso. E toda imagem da Igreja Católica Romana, ela tem fim religioso. E a Bíblia, no segundo mandamento, é radicalmente contra isso aí. Veja bem, em Êxodo capítulo 20, versos 4 ao 6, diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, aqui é terminantemente proibido fazer imagens de escultura com fim religioso, com fim de adoração. E a Igreja Católica Romana, ela
ela está envolvida nesse erro, está envolvida nesse pecado de conduzir seus fiéis a adorar imagens. Interessante que a gente conversa com um fiel católico sobre essa questão, aí o fiel católico faz a pergunta, você não tem na sua carteira, no seu bolso, a fotografia de um ente querido seu que já faleceu? Aí a gente responde sim, sim, temos uma foto de um ente querido nosso que já faleceu. Aí o fiel católico diz, pois bem, a imagem que a gente usa de Maria e dos Santos tem esse fim de nos lembrar daquela pessoa que a gente ama. Só que o fiel católico nunca viu um santo quando em vida, nunca viu Maria quando em vida, nunca viu. E um detalhe, essa comparação não procede. Essa comparação de dizer, a imagem para nós serve da mesma forma que um retrato de um ente querido nosso que já morreu. A comparação não é justa, não é correta. Por quê? Porque eu nunca vi ninguém, eu nunca fiz, e eu não conheço ninguém que tenha feito um altar na sua casa em benefício daquela pessoa que morreu. Eu não conheço ninguém que fez um altar e botou lá a foto daquela pessoa que já morreu e acendeu vela e começou a orar aquela pessoa e começou a louvar aquela pessoa. Eu não conheço ninguém que tenha feito isso com a fotografia de um ente querido que já faleceu. Mas essa coisa de fazer um altar em casa e colocar a imagem de um santo ali e acender velas e se ajoelhar dentro daquela imagem e orar e cantar aquela imagem, isso é feito o tempo todo com as imagens da Igreja Católica. Então, isso é cultuar imagens de escultura, isso é adorar imagens de escultura, isso é pecado de idolatria, isso é contra o segundo mandamento da lei de Deus. A Igreja Romana invoca as imagens dos santos e ainda se julga não idólatra. Isso é não querer encarar a realidade. Isso é não querer encarar a realidade. É querer esconder o sol com a peneira. A Igreja Católica Romana é idólatra de fato, mas ela bate o pé e diz que não é, querendo enganar a ela mesma. A invocação dirigida aos santos é um puro absurdo, pois a menos que eles sejam onipresentes e oniscientes, não podem nos ouvir. E em muitos casos, a menos que sejam onipotentes, não podem nos socorrer. Veja bem, os santos, quando estiveram aqui na Terra, eles não eram oniscientes, nem onipotentes e nem onipresentes. Aí depois que eles morrem, a Igreja Católica Romana atribui a eles esses atributos divinos de onisciência, onipotência e onipresença. Se você perguntar a um católico, o santo é onisciente, onipotente, onipresente? Não é. Só Deus tem esses atributos. Mas na prática você trata os santos, como se eles fossem onipotentes, oniscientes e onipresentes. Porque, veja bem, pense num santo. Milhares de pessoas agora, ou milhões de pessoas, quem sabe, no mundo todo, está agora fazendo uma reza a um determinado santo. Ora, para que esse santo atenda a essas pessoas que estão orando a ele, que estão rezando a ele, é preciso que o santo seja onipresente, que ele esteja presente, vendo as orações e as louvações. É preciso que ele seja onisciente, né, que ele conheça o pensamento, porque tem muita gente que está rezando apenas em pensamento, não tá falando, está rezando apenas no pensamento. Então é preciso que o santo seja onisciente para conhecer o pensamento daquela pessoa que está rezando, e mais, ou daquelas pessoas que estão rezando, e mais, é preciso que o santo seja onipotente para atender aos pedidos de milhares de pessoas. Então, note que a Igreja Católica Romana atribui divindade aos santos, pois ela atribui atributos divinos aos santos. Porque para os santos atender a milhares de orações que são feitas ao mesmo tempo, o santo tem que ser onipotente, tem que ser onipresente e tem que ser onisciente. E a Bíblia diz que somente Deus tem esses atributos, ninguém mais. Então, só Deus é onipotente, só Deus é onipresente, só Deus é onisciente. Logo, só a Ele nós devemos dar culto, só a Ele nós devemos oferecer o nosso culto e a ninguém mais. Deus requer que suas criaturas o reconheçam como o único Deus criador e lhe preste adoração. Toda criatura deve temer, amar,
louvar, invocar, crer e servir somente a Deus. De que maneira? De todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Além disso, o culto deve ser oferecido a Deus através através apenas de Jesus Cristo como mediador. Nós não podemos oferecer a Deus um culto por nossa própria conta, por nossos próprios méritos, muito menos pelos méritos de outros, pelos méritos dos santos. O nosso culto tem que contar com a mediação de Cristo. Ele é o nosso único mediador. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é o único mediador através de quem nós devemos orar a Deus. Em Efésios, capítulo 2, e o verso 18, Paulo diz, porque por ele, por Cristo, ambos quem? Judeu e gentil, temos acesso ao Pai em o Espírito. João capítulo 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se a Igreja Católica Romana, ou quem quer que seja, quer chegar a Deus através de outros mediadores, através de outros intercessores, através de outros caminhos, através de outras portas, isso é por conta e risco próprio dela, né? Nós, cristãos, evangélicos, protestantes, nós adoramos a Deus somente através de Jesus Cristo. Ele é a única porta que nos conduz a Deus, é o único caminho que nos conduz a Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. A confissão de fé, então, nos ensina com base na Bíblia que é inútil a tentativa de alguém se aproximar de Deus sem ser por meio de Cristo. Os santos não são mediadores adequados, só Cristo o é. Assim, Deus não aceita um culto onde Cristo não seja o mediador. Ele é o único mediador. A Igreja Católica Romana peca nisso, tentando se aproximar de Deus através de outros mediadores, além de Cristo ou a parte de Cristo. A confissão de fé, tratando da maneira como devemos prestar nosso culto a Deus, diz o seguinte: o modo aceitável de cultuar o Deus verdadeiro é instituído por Ele mesmo, de modo que Ele não deve ser cultuado segundo as imaginações e invenções humanas ou por qualquer outra forma não prescrita na Sagrada Escritura, né? Então, a gente aprende aqui da confissão de fé que Deus é o dono do culto, Deus é o Senhor do culto, o culto é para Ele, então Ele é quem estabelece as regras de como nós devemos cultuá-lo. Deus diz, eu quero que você me adore assim. Então, desde o Antigo Testamento até o Novo, Deus estabelece, prescreve a forma como nós devemos adorá-lo. E então nós aprendemos aqui desse parágrafo da confissão de fé, que nós não podemos adorar a Deus segundo as imaginações e as invenções da nossa mente humana. Nós não somos deixados a liberdade para inventar forma de culto. Nós não somos deixados a nossa liberdade para criar moda no culto, mas devemos cultuar a Deus de conformidade com aquilo que Ele prescreveu na Santa Escritura, que Ele prescreveu na sua palavra. Para nós protestantes, sobretudo nós protestantes reformados, a Bíblia é a única regra de fé e obediência na vida do crente em particular e da igreja como um corpo de salvos. Assim sendo, a Escritura deve regular, deve governar e dirigir a forma do culto. A Escritura é o princípio regulador do culto, é ela quem determina qual a forma do culto que Deus quer. Então Deus não nos deixa livres a nossa vontade para inventar forma de culto, para inventar forma de adoração. Temos que adorar a Deus de conformidade com aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra. Eu me lembro que há uns anos atrás eu estava numa livraria evangélica e lá um vendedor começou a fazer propaganda de um CD. Olha, pense que CD horrível. Pense que cada música que o CD tocava que não tinha pé e nem cabeça, não tinha melodia, não tinha doutrina, não tinha nada. Aí, como eu tinha uma certa amizade com o vendedor, eu disse, amigo, eu estou vendo aqui tantos CDs maravilhosos, amigo. Vencedores por Cristo, Logos,
Elo, tantos CDs maravilhosos, Sérgio Lopes. Por que você não divulga esses CDs que tem conteúdo bíblico, que tem doutrina, que tem mensagem, que tem melodia, que tem letra? Por que você não divulga esses CDs? Por que você está divulgando exatamente esse CD que não tem música, que não tem letra, que não tem nada? Aí uma senhora que estava próxima e ouviu quando eu fiz aquele comentário, e ela então virou-se para mim e disse: meu irmão, cada um adora a Deus da maneira que achar melhor. E eu disse: esse é o seu engano, e esse é o engano da nossa geração, de que nós somos livres para adorar a Deus da forma que a gente quer. Deus nunca nos deixou livres para adorá-lo da forma como a gente quer. Ele deixou sua palavra como o manual do culto. O manual do culto. Então a Bíblia é o manual do culto. Ela nos orienta, ela nos dá diretrizes sobre o culto que Deus quer. A Bíblia é o nosso princípio regulador do culto. É ela quem regula a forma do culto, quem determina a forma do culto, e não eu que determino a forma do culto. O culto não deve objetivar a satisfação humana, né, como tem acontecido com tantos cultos, mas o culto deve objetivar a glória de Deus. O culto não deve ser para nossa autossatisfação, mas para a satisfação de Deus, né? Um outro dia também, alguns anos atrás também, eu conversando com uma senhora e falando sobre certo tipo de culto que eu contestei, e ela disse: esse culto é tão bom, eu gosto tanto de frequentar esse tipo de culto, porque a gente se emociona, a gente se sente bem. E eu disse: minha irmã, o culto não é para a gente se sentir bem, não. O culto não é... A emoção, claro, faz parte da nossa vida, mas a emoção não deve ser objeto do culto, não, né? Não deve ser objeto do culto. A gente se emociona, mas o culto deve ser com ordem, com decência. O culto deve ser racional, né? Então tem muitos cultos onde as emoções é que são despertadas. E essa irmã disse que gostava daquele estilo de culto porque ela se emocionava, ela pulava, ela gritava e ela se satisfazia, né? E eu disse que o culto não é para satisfação nossa, mas o culto é para satisfação de Deus. Paulo tem uma passagem interessante sobre essa questão. Colossenses capítulo 2 e o verso 23, Paulo diz: tais coisas, né, com efeito tem a aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, né? Culto de si mesmo. Essa expressão culto de si mesmo, na língua grega, ela é uma palavra só, uma palavra desse tamanho. É a palavra etelotreskeia. Então, no português, ela é traduzida como culto de si mesmo. Então, o que é uma etelotreskeia? É um culto da própria vontade, é um culto do próprio desejo, é um culto da própria satisfação. Então, aquele que oferece etelotreskeia está oferecendo não um culto a Deus, não um culto para a glória de Deus, mas um culto para a sua autossatisfação. É um culto onde eu me emociono, é um culto onde eu choro, é um culto onde eu grito, é um culto onde eu rolo pelo chão, é um culto onde eu imito gato, cachorro, leão e etc. Onde eu me arrasto pelo chão que nem cobra. Quer dizer, então, esse é um culto de si mesmo. O que Paulo aqui inspirado condena, né? Paulo diz que esse culto tem aparência de sabedoria, mas é um culto que é contrário à palavra do Senhor, porque é um culto que visa o próprio desejo do adorador, a própria vontade do adorador, as emoções do adorador. Muitos cultos são exatamente assim. São cultos que representam a satisfação, a vontade humana e o desejo humano. Tais cultos não honram a Deus. Um elemento importante no culto, de acordo com a confissão de fé, é a oração. A confissão de fé, tratando disso, diz assim, que a oração é uma parte especial do culto. Então, uma vez que a oração é uma parte especial do culto, como ela deve ser feita? Como nós devemos orar? Como devemos apresentar a Deus nossa oração? E a confissão de fé responde que a oração deve ser feita de algumas formas. Aí ela coloca aqui alguns pontos. A oração deve ser feita com reverência. O que é uma oração feita com reverência? É aquela que reconhece a majestade, a soberania e o senhorio de Deus, vendo Deus como Deus e não como um objeto a ser manipulado. Não devemos dar ordens a Deus
como muitos fazem hoje em dia, tornando Deus um servo, um subalterno, um inferior, pronto para obedecer um superior. Isto é o cúmulo da carnalidade e da arrogância do ser humano, achar que pode dar ordem a Deus, se aproximar de Deus com irreverência. A nossa oração tem que ser reverente. Eu estou aqui, Senhor, reconhecendo tua majestade, estou aqui reconhecendo tua soberania, teu senhorio, reconhecendo que tu és santo e que eu sou um pecador. Eu me prostro diante do Senhor humildemente para invocar tua graça, tua bênção sobre a minha vida. Orar com reverência é assim que nós devemos fazer. Orar com reverência e não com arrogância, como tantos têm feito. Né? Eu tenho conhecimento de um pregador desses neopentecostais aí da televisão, que uma senhora da sua igreja que fez várias correntes e não obteve ainda o sucesso que ela queria, e ela foi fazer queixa ao pastor: pastor, eu não tenho falhado em uma corrente, já tenho feito várias correntes e até agora, pastor, eu não tenho obtido nada de Deus. E o pastor disse: pegue Deus pela gola da camisa, bata no rosto dele e diga assim: eu estou cumprindo a minha parte na corrente, agora cumpra também a sua. Quer dizer, esse pessoal faz um ídolo a quem pode dar ordem, a quem pode pegar pela gola da camisa, pode bater no rosto e achar que aquele ídolo é o Deus do céu Todo-Poderoso. Esse pessoal não entende que o Deus Todo-Poderoso, que o Deus Criador do céu e da terra é majestoso, é santo, né? E que ele é soberano e que ele não é subalterno à criatura pecaminosa. E aquilo que ele nos dá não por obrigação, mas ele nos dá por graça. Por causa da graça é que ele nos abençoa, por causa da graça é que ele derrama tantas bênçãos sobre nossas vidas. Então, primeiramente, nós devemos orar com reverência. Em segundo lugar, nós devemos orar com fé e perseverança. Ou seja, nós devemos continuar orando até Deus responder nossa oração. Nós devemos crer que Deus é poderoso para responder nossas orações, e enquanto a resposta não chegar, nós devemos continuar firmes na oração até que a resposta chegue. Jesus contou a parábola do amigo que chegou na casa do outro e disse: amigo, isso já era tarde da noite, amigo, me dá aí um pão emprestado porque eu recebi um amigo na minha casa e eu não tenho nada para lhe dar. E o amigo que estava dentro disse: rapaz, eu já estou deitado na cama com meus filhos, com minha esposa, vai procurar outra pessoa. E ele insistiu lá: não, amigo, é só você que eu conheço, é só você que eu posso pedir a ajuda. E de tanto insistir, o amigo foi lá e deu o pão que ele pediu emprestado. Então, o ensino dessa parábola é a perseverança na oração. Então, eu orei, Deus não respondeu, eu vou orar mais, até ele responder, e depois que ele responder, eu vou continuar orando, agora agradecendo porque ele respondeu minha oração, e certamente pedir outras bênçãos que ele certamente tem para nos dar. Um terceiro ponto sobre como deve ser feita a oração é que ela deve ser feita numa língua conhecida, né? Pois como alguém poderá dizer conscientemente o amém a uma oração cujo conteúdo foi completamente estranho? A oração deve ser feita de forma que todos a compreendam. Eu me lembro que eu estava numa igreja e nessa igreja tinha um pastor norte-americano visitando a igreja. Ele conhecia português, esse pastor, né? E então o pastor da igreja, quando foi terminar o culto, disse: eu quero convidar o reverendo fulano de tal para fazer a oração final e em seguida eu daria a bênção. E então aquele pastor, ele entendia português, ele entendeu que o pastor pediu para ele orar, mas aí ele orou em inglês. E depois quando ele terminou de orar, que ele disse amém, então muita gente da igreja que sabia inglês e que entendeu o conteúdo da oração, disse amém, né? Eu particularmente não disse amém. Eu sei que ele é homem de Deus, mas eu não entendi a oração dele, porque eu não sei inglês, né? Então eu só entendi duas coisas na oração dele: quando ele disse oh my God, oh meu Deus, e no final quando ele disse amen. Pronto, aí só entendi isso, mas o conteúdo da oração não entendi nada, então não disse amém. Amém assim seja, Senhor, faça isso. Mas como é que quer dizer, faça isso, assim seja, se eu não sei pelo que ele orou?
né? Então a oração tem que ser numa língua conhecida, né? Para que todos possam dizer amém. Quando a confissão de fé coloca esse ponto aqui, que a oração tem que ser numa língua conhecida, certamente ela está fazendo uma crítica ao latim usado na missa papal na época da Idade Média, na época da Reforma, na época dos puritanos também, né? Então o povo simples não compreendia nem a língua deles, muito menos o latim. Então o que acontecia? O padre rezava a missa em latim e de costas para o povo. Olha, a gente celebra um culto na língua do povo, em português, olhando para o povo está nos ouvindo e ainda está lendo nossos lábios e o povo não entende o que nós estamos falando. Agora, imagina o padre de costas para o povo e rezando ali a língua em latim. Como é que o povo pode dizer amém a uma coisa dessas? Então, quando a confissão de fé faz essa colocação de que a oração tem que ser numa língua conhecida do povo, ela está fazendo uma crítica à Igreja Católica Romana. Essa explicação da confissão de fé nos lembra da exortação de Paulo, quando escreveu 1 de Coríntios, capítulo 14, versos 14 ao 17. Veja o que Paulo diz. Porque se orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu, de fato, dás bens às graças, mas o outro não é edificado. Na Guerra do Corinto havia isso aí, gente falando em línguas que ninguém entendia o que estava sendo falado. Então Paulo escreve para corrigir isso. Paulo diz, olha, eu prefiro falar na minha língua, eu prefiro falar na igreja 5 palavras na minha língua para que todos entendam, né, do que falar em 10.000 palavras que ninguém entenda. Então o culto tem que ser racional, tem que ser com ordem e com decência. A gente tem hoje aí o movimento pentecostal, onde algumas pessoas se levantam na hora do culto e começam a falar língua, e ninguém entende nada. Quer dizer, a igreja não é edificada. Então Paulo diz que para que a igreja seja edificada, é preciso que a mensagem seja transmitida na língua em que o povo conheça, para que o povo seja edificado. Então, por que nós devemos orar? Né? Nós já vimos que devemos orar com reverência, devemos orar com fé e com perseverança, devemos orar numa língua conhecida. E agora, por quem nós devemos orar? Por quem? A confissão de fé responde que devemos orar por todas as pessoas, por todas as pessoas vivas, menos pelos que já morreram. Né? Isso aqui é também uma crítica da confissão de fé, a missa da Igreja Católica Romana que reza pelos que já morreram. Ora, aqueles que já morreram já têm seu destino selado. Aquele que nessa vida entregou-se a Cristo, então ele vai para o céu e não precisa mais de reza nem de oração de ninguém. Aquele que partiu dessa vida sem Cristo também está com o destino selado. Ele vai para o inferno e não tem oração, não tem reza forte que tire sua alma do inferno. Então nós devemos orar por todas as pessoas, devemos orar pelas autoridades, pelos governadores, prefeitos, pelo presidente da República, devemos orar pelos políticos em geral, devemos orar por aqueles que estão investidos de autoridade, mas devemos orar por todas as pessoas que estão vivas. Não devemos orar pelos que estão mortos. Quanto a isso, a Igreja Católica Romana declara que aqueles que são perfeitos no momento da morte vão imediatamente para o céu. Aqueles que são infiéis ou morrem com algum pecado mortal vão imediatamente para o inferno. Mas a grande massa de cristãos imperfeitos vai para o purgatório, onde devem permanecer até que sejam habilitados a ir para o céu. Irmãos, esse é o conceito católico romano, que entre céu e inferno coloca um terceiro lugar, que é o purgatório. Então, para que é o purgatório? O purgatório é para uma pessoa que não era tão boa a ponto de merecer o céu, mas que também não era tão má a ponto de merecer o inferno, então ela vai para um lugar intermediário. E lá, o que acontece? Os familiares vão rezar por ele, vão celebrar a missa por ele, vão pedir ajuda dos santos por ele, para que um dia seus sofrimentos no inferno terminem e essa pessoa entre lá no céu. Mas, biblicamente, não existe nenhum purgatório.
Então, não pode haver nenhuma oração em favor dos mortos, já que os que estão no céu não necessitam de nenhuma intercessão. E para os que estão no inferno, de nada lhes aproveitará a intercessão dos vivos, pois sua situação lá é imutável. Então, quem está no inferno não sai mais de lá, fica lá eternamente. E purgatório não existe. Né? Purgatório não existe, essa é. Purgatório é mais uma das invenções da Igreja Católica Romana. A Bíblia ensina acerca de apenas 2 estados de existência para além da morte e de um grande e intransponível abismo fixado entre os dois. Então a Bíblia diz, só existe céu e inferno. E entre os dois tem um grande abismo, de sorte que quem está no céu não pode vir para o inferno, e quem está no inferno não pode vir para o céu. Existe um abismo muito grande separando os dois lugares e os dois estados. Nós temos aqui uma passagem em Lucas capítulo 16, que fala bem sobre isso. Versos 22, 23, 25 e 26. Diz assim, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Aí disse o rico, disse porém Abraão dizendo para o rico, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, veja agora, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Então, não existe purgatório, o que existe é só inferno. Quem está no céu já está no estado de perfeição, e quem está no inferno está lá também de forma definitiva, não tem oração, não tem reza que tire a alma que está no inferno. Além da oração como elemento de culto, a confissão de fé aponta outros elementos que devem conter o culto. Nós não podemos oferecer a Deus um culto verdadeiro, completo, sem certos elementos. O primeiro elemento que a gente já citou foi a oração. Aí, além da oração, nós temos a leitura das Escrituras, e aqui na nossa igreja, por exemplo, nós lemos 2 capítulos quase inteiros, dependendo do tamanho do capítulo, a gente lê um capítulo inteiro do Antigo Testamento e um capítulo inteiro do Novo Testamento. Quando o capítulo é muito grande, a gente divide, mas a gente lê uma porção do Antigo Testamento e uma porção do Novo Testamento. Aí temos a leitura da Escritura, a sã pregação da palavra, e é uma pregação expositiva e cristocêntrica, não é uma pregação temática, né? Mas uma pregação expositiva e cristocêntrica. Aí, temos ainda o cântico dos salmos, temos a devida administração dos sacramentos, né, do batismo da ceia, sobretudo da ceia, porque nem todo domingo a gente tem gente sendo batizada, mas uma vez por mês ou menos nós temos o sacramento da ceia. Então, os elementos do culto são esses: oração, leitura da Escritura, a sã pregação da Escritura, o cântico de hinos, né, e a devida administração dos sacramentos. São elementos que devem estar no culto, elementos que são prescritos pela palavra de Deus e que nós devemos seguir à risca. Na palavra lida e propriamente pregada, Deus nos fala, né? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: no culto nós temos uma via de mão dupla. No culto nós falamos e Deus fala. Nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Então veja, quando a palavra é lida e é apropriadamente pregada, Deus fala conosco. Na oração e no cântico de louvores dirigimos a Deus as santas afeições, os desejos e as ações de graça inspiradas em nossos corações pelo Espírito Santo. Ou seja, quando nós cantamos e oramos, falamos com Deus no culto. Quando há a pregação, Deus fala conosco no culto. Nos sacramentos, Deus comunga conosco e entra em pacto com nossas almas, e nós comungamos com Ele e entramos em pacto com Ele. Então veja que o culto é um momento de comunhão entre o crente adorador e o Deus adorado. Há um diálogo entre Ele e Deus, há uma comunicação entre o crente e Deus, há uma comunhão entre o crente e Deus.
Então, o culto não deve ser uma coisa mecânica, onde eu me sento lá e apenas escuto a pregação mecanicamente, canto mecanicamente. Não, eu tenho que estar no culto pensando, eu estou aqui desenvolvendo comunhão com Deus, eu estou falando com Deus, cantando a Deus, e Deus está falando comigo, e eu estou desenvolvendo comunhão com Ele. Então, veja, oração, leitura da palavra, pregação da palavra, ministração dos sacramentos, né, quando for oportuno. Aí a Confissão de Fé diz que o que for além desses elementos de culto é invenção da imaginação humana, ou até mesmo sugestão de Satanás para corromper a pureza do culto. E tem assim de cultos corrompidos. De cultos que além de observar esses elementos, ainda inclui outros elementos no culto. Após falar do culto e seus elementos, a Confissão de Fé agora se volta a falar sobre o dia do Senhor, como um dia de culto. Sobre este assunto, o dia do Senhor como um dia de culto, a Confissão de Fé diz assim, veja, Deus particularmente designou um dia em 7 para ser um sábado que lhe seja santificado. Ou seja, Deus criou a semana com 7 dias. A semana tem 7 dias. 6 dias, o que foi que ele fez? 6 dias ele deu como dádiva ao homem, para que nesses dias o homem trabalhe, estude, se divirta. E ele requer que um desses dias seja santificado e dedicado a ele, abstendo-se de obras, palavras e pensamentos acerca de seus empreendimentos e recreações particulares, seculares, para servir em todo o tempo nos serviços públicos e particulares do seu culto, bem como dos deveres de necessidade e misericórdia. Então, é o seguinte, Deus criou a semana com 7 dias, ele disse, 6 dias você utiliza para trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, se divertir e etc. Mas um dia você deve dedicar a mim. Um dia você deve consagrar a mim. Aquele dia deve ser um dia para você ir à igreja, orar, cantar, cultuar a mim juntamente com os irmãos, manhã e noite. Além de você me cultuar também durante os intervalos dos cultos que há na igreja. Então, Deus pede que nós reservemos um dia para Ele. Há uma ilustração que diz que um cidadão ia passando na rua e um pedinte pediu uma esmola, e aquele rapaz tirou do bolso, havia antigamente cédula de R$1. E aquele rapaz tinha R$7 no bolso, R$7 de R$1. E então ele contou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pegou aquelas 6 cédulas de R$1, separou, pegou uma cédula, colocou no seu bolso, e aquelas 6 cédulas de R$1 ele deu para aquele pedinte. Então o pedinte disse, por que o senhor não me dá tudo? Para que o senhor quer essa cédula de R$1? Me dê essa cédula de R$1. E ele saculejava o cidadão assim, pedindo que ele desse também aquela cédula de R$1. E é isso que a gente faz com Deus. Deus nos dá 6 dias para a gente fazer o que a gente quiser, ir para feira, para mercado, para shopping, para praia, fazer o que a gente quiser. E ele pede de nós um dia. E o que acontece? A gente faz com Deus o que aquele pedinte fez com aquele cidadão. A gente pega, por assim dizer, Deus pela gola e diz, eu não lhe dou nenhum dia, eu quero os 7. 6 dias é pouco, eu quero os 7. Eu quero nos 7 dias trabalhar, estudar, eu quero nos 7 dias praticar lazer, eu quero ganhar dinheiro. Eu não tenho nenhum dia para dar ao Senhor. Pode ser que algum dia eu reserve esse dia para o Senhor. Né? Assim, uma vez perdida, eu reservo esse dia para o Senhor. Mas via de regra, não. Via de regra, eu quero usar os 7 dias da maneira como eu quero. Né? E então, Deus reserva um dia, diz que esse dia deve ser consagrado a Ele, de sorte que nesse dia nós devemos nos abster de obras, palavras e pensamentos acerca dos nossos empreendimentos e recreações seculares. E diz que esse dia deve servir em todo o tempo nos serviços públicos e particulares do seu culto, do culto a Deus, bem como dos deveres de necessidade e misericórdia. Né?
Então, as únicas coisas que a gente pode fazer no dia do Senhor são deveres de necessidade e misericórdia. Necessidade quando por exemplo, eu sou um, digamos que eu seja um funcionário, um enfermeiro, por exemplo, um médico, um policial, e eu trabalho por escala, então há uma necessidade de eu trabalhar para cuidar da saúde dos outros, para manter, se eu for médico ou enfermeiro, cuidar da saúde dos enfermos. Se eu for um policial, por exemplo, eu tenho que cuidar da segurança do Estado, então é necessidade. E misericórdia é quando no dia do Senhor alguém sofreu um acidente e então eu deixei de ir para a igreja para socorrer aquela pessoa, para levar aquela pessoa até o médico. Então, no dia do Senhor é possível isso, que eu caí na escala do meu trabalho, um trabalho essencial, de segurança ou de saúde, então é um trabalho de necessidade, eu vou. Né? E se alguém sofre um acidente, eu devo socorrer aquela pessoa. Então, eu deixo de ir para o culto para socorrer aquela pessoa. Mas, se eu não estou trabalhando, se eu não sou enfermeiro, médico, se eu não sou policial, se ninguém foi acidentado para receber o meu socorro, eu devo estar na igreja, cultuando o Senhor. Mas aí vem a pergunta, eu tenho que reservar um dia para o Senhor, para cultuar o Senhor naquele dia. E eu devo me ausentar do culto apenas por questões de necessidade e de misericórdia. Veja, e necessidade não é a pessoa que tem o seu próprio negócio e diz, eu preciso ganhar mais um dinheirinho e eu vou trabalhar. Não, necessidade é aquele que trabalha por escala, na saúde, na segurança. Então a escala dele caiu num domingo, e não é todo domingo que ele trabalha, caiu num domingo, então ele vai trabalhar porque ele vai cuidar da saúde das pessoas ou da segurança das pessoas. Então, que dia da semana devemos guardar como dia do Senhor, ou como dia de repouso do nosso corpo físico, para nos envolvermos no culto ao Senhor? Que dia nós devemos guardar como dia do repouso? No Velho Testamento, esse dia era o 7º da semana, né? Como um memorial da criação e da libertação do cativeiro egípcio. Né? Então, no Antigo Testamento, o dia do repouso, o dia do Senhor, o dia do culto, era o 7º dia da semana, era o dia que vinha depois da sexta, que em nossa língua é chamado de sábado. Esse dia era assim comemorado como um memorial da criação, que diz que o Senhor fez a criação em 6 dias, e no 7º dia ele descansou, e também era um memorial da libertação do Egito. Deus libertou o povo do Egito. Então o povo celebrava o sábado para lembrar daquela libertação do Egito. No Novo Testamento, este dia foi substituído pelo primeiro dia da semana, né? Como um memorial da ressurreição de Cristo. Né? E este dia foi guardado pelos cristãos durante todo o período da história da igreja como o dia do Senhor, e assim continuará até o fim do mundo como o sábado cristão. Então, o dia que nós devemos guardar hoje não é mais o sábado do 7º dia da semana, e sim o sábado do primeiro dia da semana. Lembre-se que a palavra sábado não significa 7º dia, mas a palavra sábado significa repouso, descanso. Então é um dia que a gente descansa de nossas tarefas materiais, físicas, para nos envolver em tarefas espirituais. Então o Novo Testamento dá testemunho de que os cristãos do Novo Testamento não guardavam mais o 7º dia, mas guardavam agora o primeiro dia. E na história da igreja, o primeiro dia ficou conhecido como o sábado cristão, ou seja, o dia do descanso cristão, o dia do descanso da igreja. E esse dia, o dia que é o domingo, o primeiro dia da semana, esse dia vai continuar sendo o dia do Senhor até o dia que ele voltar, até a volta de Cristo. A gente vê no Novo Testamento vários episódios que aconteceram no domingo. Jesus ressuscitou no domingo, ele apareceu 2 vezes ou 3 vezes, ele apareceu algumas vezes aos discípulos no domingo, o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes no domingo. Então o domingo substituiu o sábado do Antigo Testamento. Da mesma forma como hoje nós não praticamos mais a circuncisão, e sim o batismo tomou lugar da circuncisão.
Da mesma forma, nós hoje não celebramos mais a Páscoa, celebramos a ceia, porque a ceia tomou o lugar da Páscoa. Então, nós também não guardamos mais o sábado do Antigo Testamento, nós guardamos o domingo, primeiro dia da semana. Domingo é uma palavra latina, domingo é uma palavra que tem origem no latim e que significa do Senhor, aquilo que pertence ao Senhor. Então, domingo significa o dia que pertence ao Senhor, o dia que a igreja ao longo da história cultuou a Deus. Veja, na época das grandes perseguições, ali primeiro século, segundo século, quando a igreja era terrivelmente perseguida, aí uma pergunta era feita aos cristãos: você guarda o domingo, né? Guarda o domingo? E o cristão respondia: eu sou cristão, como poderia não guardar o domingo? E então, quando ele dizia isso e se declarava cristão, ele sofria, né, por conta daquilo. Então, hoje a gente pergunta: você é cristão? O que você guarda o dia do Senhor, guarda o domingo? Então, o que os cristãos de hoje respondem? Eles não guardam o domingo, porque hoje no dia de domingo, os crentes estão indo para a praia, para o supermercado, estão indo para shopping, indo para feira, para tudo quanto é canto, e abandonando o culto. Você, meu irmão, que está fazendo essas aulas de confissão de fé, você quer se tornar membro da igreja, aprenda que você deve guardar o domingo como o dia do Senhor. Faça o que você quiser de segunda a sábado, mas o domingo você deve reservar para estar na igreja, juntamente com os irmãos cultuando o Senhor. Esse dia deve ser consagrado a Deus. Você não deve fazer outra coisa, não deve ir a outro lugar, a não ser a igreja. Você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado para você ir para onde quiser. O domingo você deve reservar para o Senhor. Deve reservar para o Senhor. O profeta Isaías tem uma passagem onde Deus exorta seu povo sobre a maneira correta de observar o sábado do Antigo Testamento, e a gente transfere isso para o primeiro dia da semana, que é o domingo. Veja, Isaías 58:13 diz: se desviares o pé de profanar o sábado e de guardar e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então, como é que nós guardamos o dia do Senhor? Desviando o nosso pé de profanar o dia do Senhor, não cuidando dos nossos próprios interesses no dia do Senhor, mas nos deleitando naquele dia, entendendo que aquele dia é digno de honra e devemos na prática honrar aquele dia, não seguindo os nossos próprios caminhos, não falando nossas próprias palavras, não fazendo nossa própria vontade, mas falando as palavras de Deus e fazendo a vontade de Deus. Isso aqui, Isaías fala sobre o sábado do Antigo Testamento. Uma vez que o sábado do Antigo Testamento foi transferido para o domingo, porque os cristãos não guardam mais o sábado do Antigo Testamento, mas guardam agora o domingo, então essa mesma passagem de Isaías, a gente vai ler, agora ao invés de a gente usar o nome, a palavra sábado, a gente vai usar a palavra domingo. Veja, se desviares o pé de profanar o domingo, dia do Senhor, e de cuidar dos teus próprios interesses. Veja, no domingo não é dia de cuidar dos seus próprios interesses, no meu santo dia. Se chamares ao domingo deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então, irmãos, nós pegamos o princípio do sábado no Antigo Testamento e aplicamos ao domingo no Novo Testamento, porque ao longo do Novo Testamento e ao longo da história da igreja, os cristãos guardaram o domingo. Ele foi chamado de dia de feira da alma, ou seja, dia de alegria. É nesse dia que nós devemos nos regozijar nesse dia, indo à casa do Senhor, ouvir sua palavra, louvar o seu nome. Portanto, meu irmão, aprenda uma coisa: reserve o domingo para o Senhor. Não faça outra coisa no dia do Senhor. Não vá limpar o quintal da sua casa no dia do Senhor, deixando de ir para a igreja. Não deixe de ir para a igreja para pintar a sua casa. Não deixe de ir para a igreja para ir para o supermercado, para ir para a feira. Não. O domingo é o dia reservado para você ir à igreja, se juntar com outros irmãos e cultuar o Senhor. Pense nisso, guarde isso, e certamente Deus te abençoará. A nossa conclusão é a seguinte:
Fomos criados por Deus com o objetivo de adorá-lo e de ter prazer nele para sempre. Caso não cumpramos esse objetivo, nossa vida é vazia e sem sentido. Devemos viver uma vida cotidiana de adoração a Deus, bem como devemos atender ao chamado do Senhor, através de seus presbíteros, para o momento do culto público, onde, juntamente com os irmãos no dia do Senhor, participamos de todos os elementos públicos do culto. Negligenciar o culto ao Senhor é pecado. Portanto, que cumpramos com o nosso compromisso diante do Senhor, adorando no seu santo dia. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.